A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, vamos gravar mais um vídeo, só que esse vídeo de hoje, irmãos, o que acontece? Pedir a bênção de Deus, né, para que tudo dê certo, em nome de Jesus Cristo, que Deus envie os anjos do poder de Deus para nos proteger esse estudo aqui. Então, hoje eu vou falar sobre o assunto e explicar para vocês aqui, ó, que esse vídeo de hoje ele vai ter alguns entreveros. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui? Eu não sei se é defeito do meu aparelho, mas eu não creio que seja defeito do meu aparelho, mesmo porque, que nem eu coloco o vídeo aqui, pouquíssimos vídeos de alguns indivíduos que fazem vídeos, né? Eles travam o vídeo do indivíduo ou o aparelho some com o vídeo. Entendeu? Então eu não sei, pra mim não é defeito do aparelho, porque os vídeos, a maioria dos vídeos que eu vejo, eles não travam, não caem, nem nada. Tem alguns vídeos que falam algumas coisas contra o sistema, eu creio que pode ser o YouTube que esteja já derrubando, porque muitos estão reclamando, muitos dos que tem canais no YouTube que falam da palavra de Deus, né? Estão reclamando que estão perdendo contas, que o YouTube está derrubando o vídeo. E que muitos sobre quem a gente fala de alguns fraudulentos aí estão processando canais, né? Então eu vou tentar gravar um vídeo aqui para vocês, tá? Que eu acho relevante, mas que vocês tenham paciência, porque vai ser necessário, porque eu acho que ele vai dar uma travada. Aí eu vou tentar buscar ele de novo. Aí vai aparecer outras imagens aqui no vídeo para vocês, tá? Até eu pegar o vídeo de novo e recuperar onde eu parei. E aí eu vou ficar travando ele e tentando buscar ele de novo. Se eu não conseguir, eu vou pegar o áudio desse vídeo até onde ele travar. Aí se ele travar e eu ver que não dá mais jeito de eu prosseguir, aí eu pego só aquelas partes importantes e dou o procedimento só com o meu parecer, com o meu áudio, tá bom? Então, só explicando para vocês, se vocês verem que tá dando algum entreveiro aí, eu vou tentar isso. Por que eu quero pegar muito esse vídeo? Porque esse vídeo, ele vai conectar com o estudo da carta de Hebreu que eu fiz, para dar mais luz e claridade para o entendimento de vocês, entendeu? Então é para isso. Então vamos lá. Vou tentar aqui, irmãos, porque eu acho que é o YouTube, não é meu aparelhinho, não. É os caras que estão boicotando os vídeos dos caras aí. E só o vídeo, a maioria é só o vídeo desse cara aqui, ó, que eu vou trazer para vocês, que tá sendo derrubado. Tem de outros também que tá travando, mas a maioria é desse daqui. E os outros passam com mais facilidade. Então eu tô achando que é o YouTube que tá derrubando ele, viu? Então vamos lá. Vamos ver se vai dar aqui. E aqui vai um recado para os desigrejados que acreditam mesmo que vão para o céu. Essa turma mais nova que apareceu no Brasil. Como é que você vai para o céu se você não está ligado no corpo? Como é que você pode ir para o céu se você não participa do corpo e do sangue? Marco Feliciano, um dos mais astutos líderes religiosos que temos no Brasil atualmente, vai nos mostrar que não entende nada a respeito disso aqui. Não entende nada sobre as escrituras, muito menos sobre as verdadeiras palavras do Messias. É um cego guiando outros cegos. E pessoas que seguem não apenas os ensinamentos desse cara, mas de outros líderes religiosos. Ó, já travou, ó. Tá vendo? Então, irmãos, ele falou assim que o desigrejado, quem é ele para mandar os outros pro inferno? Né? Os desigrejados, chamados desigrejados, né? Chamados, porque se você é a igreja de Deus, a Bíblia fala que nós somos o templo de Deus, a igreja de Deus. Como é que você pode ser desigrejado? Esse termo já foi usado muito lá atrás e tinha parado com esses termos. Agora voltaram de novo com essas conversas de desigrejado. Cara, é um absurdo desse. Será que esses caras não entendem mesmo que é a igreja? Eu sei que eles entendem, porque eles são líderes. Mas eles são fraudulentos, né? Eles não falam a verdade. Aí, ó, o que eu falei no outro vídeo. Eu acho, não posso afirmar, né? Tem alguns que crê no que eu vou falar aqui, mas tem alguns desses líderes que eu acho que eles não creem na condenação eterna. Porque como que uma pessoa que crê na condenação do lago do fogo do inferno fica enganando as pessoas sabendo que o engano leva à condenação, certo? Porque esses caras não têm temor de Deus.
Entendeu? Aí, ó, já voltou, irmãos. É complicado, viu? Deixa eu ver aqui que... É a mesma coisa, vai ficar fazendo isso toda hora. Então, eles não sabem o que é a igreja. Vamos ver, ó. Uma coisa, faz. Ou seja, ele nega completamente o ensinamento de Cristo. Peraí, vamos voltar aqui. Vamos ver. Palavras que eu tenho para lhe passar, elas são as verdadeiras palavras do próprio Messias, a sã doutrina, que tem poder. Esse vídeo tá caindo direto. Algemas que os e eu gosto do estudo desse rapaz aí. Falsos líderes e falsos templos. Ele fala a verdade. Cair nesse exato momento. Olhos vão se abrir com esse vídeo aqui, portanto eu peço que você não esqueça no final de mandar para quem precisa essa mensagem. Marco Feliciano, nesse momento, ele literalmente vai dizer assim: aquele que não congrega dentro desse templo aqui, um templo físico, não terá a salvação, não irá para o reino dos céus. Aquele que não come fisicamente do corpo e do sangue do próprio Cristo, perceba o que eu estou lhe dizendo, fisicamente, está condenado. Isso muitos outros líderes religiosos repetem. Eu costumo ver muitas pessoas falando: como é que você pode estar querendo falar sobre as coisas do Messias, sendo que você está fora do corpo de Cristo? Porque eu não faço parte de nenhuma dessas denominações mentirosas, religiosas, dessas empresas que estão assentadas debaixo do jugo do dinheiro. Eu vou lhe explicar perfeitamente para que você entenda nesse vídeo aqui. Primeiro, Cristo, o Messias, ele, em praticamente todos os seus ensinamentos, e grave isso porque é muito importante, anote, em praticamente todos os ensinamentos dele, ele falou a respeito de coisas físicas para demonstrar as coisas espirituais. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Quando Cristo estava vivo, ele ainda estava debaixo da antiga aliança. Isso, foi o que eu falei no vídeo do estudo de Hebreus. Ele está cumprindo a lei ainda. Por conta do pecado de Adão. Somente no momento em que ele disse está consumado e entregou o seu corpo, nós tivemos a transição da lei para a graça, para o sacerdócio de Cristo. Isso. Da lei para a graça. Exatamente. Para o espiritual. Isso. Como as pessoas não conseguiam enxergar as coisas de forma... A maioria não consegue enxergar isso. Ele ensinava com coisas felizmente, físicas. Os líderes religiosos nos tempos atuais enxergam as coisas praticamente da mesma forma que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os sacerdotes, as pessoas que não possuíam o Espírito do Criador no coração. Hoje, ainda 2000 anos depois, eles continuam enxergando as coisas de forma física. E esse é um dos maiores enganos do sistema religioso. Se você faz isso também, primeiramente, abra os seus olhos. E em segundo, aparte-se de tais pessoas, pois elas estão cegas. Cristo falou, aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Iniquidade é engano, injustiça, desonestidade, fraudulência. Disseram, não dá para escutar ele, o sermão dele é bruto demais. Jesus foi tentar explicar que a carne dele era vida e o sangue dele era verdadeira bebida. Mas hoje é de forma espiritual, cabeçudo. Falando a respeito da carne e do sangue do Messias, em uma passagem que está descrita no Evangelho de João. Está escrito isso, mas ele não entendeu o conceito. A carne dele é vida e o ele sangue entendeu de dele forma física. é bebida, como ele está dizendo, tá? Porém, lembre-se, carne, pão, fala a respeito de sangue, água da fonte da vida, porta, está tudo aqui. Porque ele é o Messias espiritualmente. que nos introduzir, nos apresentar, nos batizar com o Espírito. A palavra batizar significa introduzir em, nos introduzir no Espírito, tá?
Vamos entender o recado que ele vai mandar aí agora. Quem não participasse do corpo dele, do sangue dele, não tinha vida em si mesmo. E aqui vai um recado para os desigrejados que acreditam mesmo que vão para o céu. Essa turma mais nova que apareceu no Brasil. Como é que você vai para o céu se você não está ligado no corpo? Quem disse que eu não estou ligado no corpo? Se você não participa do corpo. Você sabe o que é corpo de Cristo? Ou seja, como é que você pode ir para o céu se você não está ligado no corpo? O corpo não é uma instituição religiosa. É os crentes. Ele está falando de você estar um membro do corpo de Cristo, como eles costumam dizer, fisicamente, dentro de um templo religioso, ou comendo fisicamente o pão e o vinho, que eles chamam de Santa Ceia, e não enxergam, não entendem de forma alguma o verdadeiro significado do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Messias. Mas nesse vídeo aqui, eu vou abrir os seus olhos, tá? Vamos finalizar aí para que eu possa começar a mostrar algo que você provavelmente nunca viu. Não fui eu quem disse, foi Jesus quem disse. Quem não participa do corpo e do sangue não tem vida em si mesmo. Você está tirando da interpretação correta. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E você está morto espiritual. Segurando a onda dessas outras pessoas que não vão à igreja de jeito nenhum. São convincentes, né? O Deus dele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O Deus dele é um Deus físico, que precisa... Verdade, ele é Deus de vida mesmo, vivo espiritualmente. Espiritual, mas é a vida física, limitada, que precisa de bens materiais. É isso que ele está dizendo e muitos não entenderam, tá? É um Deus que tem necessidades básicas de coisas, completamente diferente daquilo que está escrito no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas, nem mesmo precisa de nada. Está escrito em Atos 17. Leia lá, capítulo 17. Ele está dentro de um templo religioso, uma empresa religiosa, e ou antes ou depois pediu dinheiro aí para as pessoas, ou dízimos, ou ofertas. Nesse momento, ele está fazendo uma pregação para que comam e bebam de forma física, pois não entenderam nada a respeito da sã doutrina de Cristo. Continuar e finalizar. São crentes mornos, frios, que se escandalizaram porque não tiveram a sua fé fixada em Cristo, pararam para olhar os homens. Deixa eu te falar de novo, volte para o santuário. Volte para o santuário, negando completamente que o santuário do Criador somos nós. É você, sou eu. Esses caras, eles negam o templo de Deus. Eles querem que você pense que o templo, na verdade, é algo físico, uma construção, fazendo com que você negue completamente que você, não feito por mãos humanas, é o verdadeiro templo. Eles pregam uma doutrina de demônios, uma doutrina de engano. E aqui ele tenta dizer que pessoas que se libertaram do sistema religioso, elas simplesmente são pessoas que não colocaram a sua fé na rocha. São pessoas mornas. E assim ele induz a massa. É o contrário. Doutrina de demônios. Para começar, desigrejados, ele diz que as pessoas que não vão para a igreja estão ali perdidas. Não tem como você ir para uma igreja. A palavra igreja é derivada da palavra eclésia, que significa os chamados para fora, os quais o próprio fora do arraial, fora do sistema, chamaram para fora daquele sistema religioso judaico, que tinha templo físico, que tinha sacerdotes homens, como ele, por exemplo, se coloca como um pastor. A nova aliança não tem nada disso. De hierarquia de homem sobre homem. Tinha dízimos. Será que ele fala a respeito de dízimos? Óbvio. Tinha ofertas em dinheiro também? Tinha. Ele faz a mesma coisa? Faz. Ou seja, ele nega completamente o ensinamento de Cristo e faz isso tudo de forma física. Se você ler em Hebreus 13:10, você vê que quem faz parte com Hebreus. Olha lá, tá vendo? Acabei de fazer o estudo de Hebreus aí, irmãos e irmãs. De viver o sacerdócio de Cristo. Vou postar. Que é espírito. Estudo de Hebreus. Nem mesmo isso ele faz. Ele leva todos para o engano. Acompanhe o estudo que eu fiz no livro de Hebreus, tá? Para esclarecimento. Fala a respeito de coisas a transição da lei para a graça. Com as próprias escrituras, com a própria Bíblia. Eu separei aqui. A graça é adoração em espírito e verdade. Não tem nada a ver com coisas físicas. Que se expanda e você comece a entender a respeito disso. Eu vou fazer em breve um vídeo a respeito sobre Santa Ceia e vou fazer um também sobre o batismo nas águas, para que você possa fechar o raciocínio em cima de tudo isso. Mas essas informações já vão abrir a sua mente.
Marco Feliciano, então, está falando a respeito de João 6. Em vez de ler, vamos assistir aqui um vídeo que é fiel ao que está escrito, tá? Vamos compreender. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Opa, trabalhai não pela Não comida está falando perece, que você não tem que mas comer pela fisicamente, comida que irmão. permanece Ele está falando que a para a vida verdadeira eterna. comida é Ele está falando espiritual. de comida Nem só de pão viverá o Ele está homem, mas falando de toda a de palavra uma que sai da boca comida de Deus. espiritual eterna. Então perceba, E a coisas comida é físicas para essa para vida buscar aqui, espirituais. para essa vida. Continuar. Você vai morrer. Não é este Jesus, Comendo ou não, uma hora. José, cujo Agora a pai vida veio aos eterna, a desejos, verdadeira comida, você vai ver pois para dizer sempre. ele desci do céu. Não murmureis entre vós. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Olha aí. Como pode ele dizer que desceu do céu? Olha lá, comeram Os maná e caras morreram, filho. enxergando as coisas físicas. Perceba. Você vai morrer se comer a palavra de Deus, mas você vai ressuscitar. Entendeu? Com outro corpo físico. É vida eterna, vai viver para sempre, sem morrer mais. Saduceus, mestres da lei, o sistema religioso da época, eles não enxergavam de forma alguma as coisas espirituais, somente físicas. Assim como Marco Feliciano e as pessoas cegas que estão o seguindo. Elas são cegas espiritualmente, enxergam apenas o físico. Vamos continuar. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Perceba que ele deu um exemplo sobre o maná no deserto. Os pais dos judeus comeram maná no Não deserto. morra espiritualmente, você vai viver eternamente. E se você morrer, Jesus falou, até quem morrer viverá. E ele vai ressuscitar no último dia. Como o Pai ressuscitou Cristo da cruz. Eu sou o pão Entendeu? vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Não é o pão físico, o pão lá das igrejas e o sangue. É ele, é a Pela palavra. vida do mundo. Quando Jesus se entregou na carne, sobre lá a na sua cruz, carne. Porque ele está falando ele que o pão estava entregando ali a sua carne. E agora a gente vai comendo a no palavra. Evangelho de João, É no isso. capítulo 1, versículo 1. Não tem nada a ver. No princípio, Aquilo ali, quem era o fazia verbo. aquela ceia ali, O verbo eram estava os com discípulos, Deus. porque O verbo era Jesus Deus. estava lá com O eles. verbo Entendeu? e a Aí tinha que palavra cumprir, os ensinava judeus tinham que a cumprir aquilo. verdadeira santa Nós não. vida. Não o que esses caras pregam, cheio de mentiras, debaixo de dinheiro, cheio de enganos nos templos religiosos, nos falsos templos de pedra. Estamos falando das verdadeiras palavras de Cristo, que são espírito e não físico, tá? Nunca serão físicas. Nós temos no versículo 14, assim, João descrevendo, e esse verbo se fez carne E habitou entre nós. e vimos a sua glória. Ou seja, Como unigênito a do Pai, palavra, o verbo, se fez carne. se fez carne. A palavra se fez em carne. Ou seja, a palavra é ele. É ele, Se a carne é Espírito. ele, ele está dizendo que é necessário Fez carne para revelar o Pai, eterna, que é está falando Espírito. da palavra. É. Ele está falando O verbo. de algo O verbo é a espiritual. palavra. Se o pão é a carne, o pão é a palavra. Não estamos falando de um pão físico. Hoje, líderes religiosos acham que tem que comer um pão físico. Porque o pão um vinho físico caiu do céu, que Moisés pediu para Deus, mas e morreram. a Agora nós palavra temos o pão espiritual, vivenciada, que é o próprio o sangue Cristo. sendo A palavra. vivenciado todos os dias em vida Na é palavra. o que faz com que você coma e beba da carne e do sangue praticamente todos os dias. Você lembrar Eles da fazem cruz, isso de do forma sangue física, derramado uma que vez por ele mês, derramou uma por vez por nós. semana, Ali você já está determinação. bebendo. Quando você lê a palavra, você já está lembrando da morte e ressurreição de que Cristo nada por você. adianta. Sabe por quê? O físico nada se aproveita, mas sim o espiritual. E eu vou lhe mostrar isso, na verdade, o próprio Messias. Vamos continuar aí. Que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Olha isso. Os caras enxergando de forma física, já pensaram que era algum tipo de canibalismo. Assim como o Marco Feliciano, pensa que tem que comer. Ele pensa que você, para estar junto com o próprio Messias, para fazer parte do corpo de Cristo, precisa estar fisicamente dentro de uma denominação religiosa, participando de um culto de forma física. Mas
Ele esqueceu de ler a passagem em que Cristo estava com a mulher samaritana e que deixou muito claro que nem no monte e nem no templo adorareis o Pai. Ao Criador na graça. O Pai é espírito e procura adoradores que adorem espírito e verdade. Você congrega espiritualmente. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso espírito e verdade. em espírito. Porque o Pai é espírito. Coração e alma. Esses são os adoradores que o Pai procura. E aqueles que querem fazer as coisas de forma física, aleluia, caem no engano desses caras. Vamos continuar. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Sabe por quê? Os caras vai virar vampiro. Quiseram expulsar ele. Ai, Deus me livre. E arrebentar com ele logo depois que ele pegou bebeu o sangue. Porque de acordo com a lei de Moisés, lá na lei, comer carne com sangue era pecado. Olha. Sim, falando de um canibalismo. Canibalismo. Só não entende que é espiritual. E eu nele. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Os verdadeiros adoradores vão gostar de ouvir. Eu gosto, eu adoro ouvir. Para a parte que Feliciano começou, tá? Eu gosto de ser confrontado. Eu gosto de olhar para mim mesmo e me consertar. Agora, os que não são verdadeiros adoradores não vão gostar mesmo. Que seria, pois, a religião é mais fácil. Para onde primeiro estava. Mais cômodo. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Olha aí. As palavras que eu vos disse é espírito de vida. São espírito e vida. Oh, glória! Você percebe? Eles querem templos físicos, eles querem dízimos físicos em dinheiro, eles querem pão físico na Santa Ceia com vinho físico, eles querem batismo com água física. E nem Santa Ceia existe essa palavra na Bíblia. Existe ceia do Senhor, que é você compartilhar do jantar com o seu próximo. Que existiam oh my God! Um cara que quase acreditou, na verdade ele acreditou, mas não conseguiu largar as suas práticas do sistema religioso para seguir a Cristo. E que é o que acontece com muitas pessoas hoje. Elas não conseguem largar o sistema religioso. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Eles enxergam, mais uma vez, de forma física, não conseguem enxergar a espiritual. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha aí, de forma completamente física, tá? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí muitos vão falar, olha aí, ele falou que você precisa se batizar na água física. Porém, a água também traz o mesmo significado. João 7. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Estamos falando da palavra, da mesma palavra. João 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa-se toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E ele diz para os apóstolos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por quê? Efésios 5, 26. Para santificar, purificando pela lavagem da água pela palavra. Ou seja, a palavra também
é o que faz a sua palavra é a verdade, Pai. Santifique-o pela sua palavra. Ó, aqui só, palavra. Tudo palavra, irmão. Será que não entende? De toda essa imundície, não apenas a imundície do sistema religioso. Eu estou, na verdade, nesse exato momento, limpando você de toda a podridão desse sistema religioso. E essa mesma palavra, a qual você começa a compreender nesse exato momento, é a mesma que poderá lhe dar a vida eterna, pois ela faz com que você, nesse exato momento, seja limpo de toda essa podridão e seja pronto para ir ao reino do Pai. Pois somente assim, limpos dessa sujeira, nós conseguimos ir até Ele. Você entende? Vamos continuar aí para finalizar. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é religião, não é pastor, físico. E o que é nascido do Espírito? É Espírito. É Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Nem para onde nem vai. para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. E ele finaliza. É mestre, você não sabe. Você é um mestre em Israel e não sabe disso. Marco Feliciano, você é um líder mestre, religioso. É um líder, não sabe disso. Diz pregar a palavra e não sabe disso. Muitos conseguem no mesmo marco. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você Meu Deus. sabia a respeito Oh das my God. Deixe nos comentários, compartilhe essa mensagem. Não é que ele não sabe, ele quer. São. O que a Bíblia fala em 2 Coríntios? São obreiros fraudulentos. Se estão segurando em ministro de justiça. Pois não é maravilha, porque até Satanás se está segura em anjo de luz para enganar os incautos. Ainda bem que não travou tanto assim. Aí, irmãos, tá finalizado aí. Então, até Satanás está seguro em anjo de luz para enganar os incautos. Não é, pois, maravilha que seus ministros se estão seguros em ministros de justiça. Então, irmãos, é questão de você ter discernimento espiritual. E o discernimento só consegue de duas formas. Uma, você entregou a vida para Jesus Cristo como único suficiente. Eu disse, único e suficiente. Cristo tem que ser suficiente para você, certo? Você não precisa de mais nada, mais ninguém. E aí você só vai precisar de um empurrãozinho de entendimento da palavra da pessoa que tem mais conhecimento que você, de um líder, que não é um líder exatamente de uma igreja física, de uma denominação, é uma pessoa conhecedora da palavra um pouco mais que você. Ela te guia, te dá um norte, você vai ler a palavra, daí um pouco você vai seguir com as próprias pernas para frente. E aí o próprio Cristo vai ser o seu mestre, vai lhe ensinar em espírito, aqui, na leitura da Bíblia. Quanto mais você ler, quanto mais você estudar, mais conhecimento e revelações o Espírito Santo vai te dar, que é o Espírito do Pai e do Filho, né? Só existe um Deus, no céu é 2 em 1, porque o Pai está no Filho e o Filho no Pai. Então existe Deus Filho e Deus Pai e os dois são um. É difícil de explicar isso, irmãos. Ele divide o mesmo Espírito, certo? Que ele nos dá do seu Espírito, que é o mesmo Espírito que habita em Cristo, habita em nós. Entendeu? E nós somos um com Cristo e um com o Pai. Como Cristo é um com o Pai. Então, é Deus Filho e Deus Pai. Certo? E os dois são um. Certo? Aí, como você vai entender isso? É como a água. Pega a água. Estado líquido e gasoso. É estado sólido. Quando você congela ela. Certo? Mas continua sendo a mesma água. Entendeu? É uma explicação meio esdrúxula, mas dá para entender, certo? Então você, o Pai, Filho são um. Então nós somos um com eles, mas a gente é um, somos vários, mas a gente se torna um. Por isso que tem o casamento. Deixe o homem,
o marido, o homem, seu pai e sua mãe, se ajuntará sua esposa, e os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério, diz Paulo, mas eu digo entre Cristo e a igreja. Quer dizer, o casamento terreno é o simbolismo para mostrar o casamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. A união de todos os cristãos em um só corpo, que forma a igreja, onde Cristo é a cabeça. Oh my God, o que tá tão difícil de entender? Os religiosos, cara. Mas uma explicação melhor que essa não tem, cara. É só você querer abrir seus olhos espirituais. Agora, tem aqueles que eles entendem isso. Só que eles são obreiros fraudulentos. Então ele quer levar o engano para poder levar a pessoa para o templo, para arrecadar dinheiro, para eles ser o senhor deles, não o Cristo, para eles determinar o que você tem que fazer, como você tem que se vestir, como você tem que se comportar, e eles se sentirem importantes, e eles serem vistos, como Cristo falou, ficam na sinagoga e nas praças para serem vistos. Vocês não fazeis como eles, porque dizem, mas não faz, são hipócritas. Então, entrar no seu quarto secreto, e o Pai que está em secreto te atenderá em secreto. Que mais que precisa se dizer, meu Pai do céu, para essas pessoas abrirem os olhos? Entendeu? E quando eu falo isso aqui, irmão, mas tem que se comungar, tem que se congregar. Quem está falando que não? Você vai se congregar onde está 2 ou 3, Cristo se faz presente lá. Vai estudar a palavra. Ceia do Senhor é o jantar, irmãos. Não tem nada a ver. E a carne e o sangue não é... Quando o Cristo estava vivo com os apóstolos, ele usou do pão e do vinho como símbolo. É o simbolismo para os apóstolos fazer, porque ele ainda estava vivo. Depois que ele se entregou na cruz e falou, está consumado, aí a gente bebe a carne e come a carne e bebe o sangue. Aliás, aqui, ó, ele está aqui, em espírito. Entendeu? E aí a Santa Ceia, você compartilhar do seu jantar com o seu próximo, com a pessoa carente ou com os seus familiares na mesa. Isso é a ceia do Senhor. E não impedir de se ajuntar, porque naquela época de Paulo estava impedindo os pobres de se ajuntar, que estavam selecionando quem ia participar da mesa do Senhor ou não. Aí Paulo chamou a atenção não participar da ceia do Senhor de forma indigna. Qual que era a forma indigna? Que ele estava selecionando que eles queriam para entrar na ceia. Sendo que a ceia do Senhor pode vir quem quiser. Entendeu? Porque você não pode negar a ceia do Senhor para as pessoas. Não é que você está em pecado, você não pode participar da ceia. Que nem muitos eles falam. Não. E se for assim, todo mundo peca. Então estou perdido. Ninguém pode... esses pastores não pecam, não. Não estou falando de viver em pecado, mas eles não pecam. Então nunca vai participar da ceia, porque já... entendeu? Já viu os escândalos que tem nas igrejas aí? Não viu, não? Nas denominações, nas religiosas, nas católicas e na protestante? Não peca, não. Não, são canonizados, são santos. Quando fala santos na Bíblia, fala que você é separado para Deus se santificar você pela palavra. O que é santificar? É um processo que você vai estudando a Bíblia e aí você vai conhecendo a justiça de Deus, a verdade de Deus, a honestidade de Deus, o caráter de Deus. E aí esse caráter vai passar para você, não é de uma hora para outra. Daqui a pouco você que era injusto vai andar na justiça. Você que mentia vai só falar a verdade. Isso é santificação. Você que era desonesto vai ser honesto. Você que é uma transformação de mente, uma transformação de caráter, uma transformação de vida, uma visão espiritual das coisas, entendeu? E aí você vai ser uma pessoa justificada pela palavra, por Cristo, pela obra que ele fez na cruz, e agora ele nos faz levando a sua palavra para nos santificar. É isso, irmãos. Nada de cerimoniais. É que a pessoa te ameaça com a condenação para o inferno se você sair da igreja. Tem a condenação eterna? Existe, porque tem muitos que saem das igrejas e ficam falando que não existe condenação eterna, que não existe diabo, que não existe nada disso. A Bíblia fala que existe. Então você vai acreditar na palavra de Deus, que é o soberano criador de todo o universo, ou num homem pecador igual eu e você?
Aí eu te pergunto, agora é você que escolhe. Quer acreditar em homem pecador? Acredita, maldito homem que confia no homem. Então, vou dizer mais o que, meu Deus do céu? Então, a gente tem que confiar na palavra de Deus. Por mais que o homem pareça santo, por mais que pareça vestido de santo, por mais que pareça inteligente, a palavra suprema é do Senhor, por cristão. Se você se diz cristão, qual que é a palavra que é suprema na sua vida? Aí eu te pergunto, entendeu? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Muito obrigado, compartilhe o vídeo, badalha o sininho de todas, deixa o like e compartilhe o vídeo e se inscreva no vídeo, tá bom? Muito obrigado por quem acompanha o canal, obrigado a todos aí, né? Que acompanham, tá bom? Deus abençoe a todos e excelente semana para vocês todos aí, falou? Obrigado, Deus abençoe.